Olá, seja bem-vindo. É uma alegria sempre, sempre, sempre abrir a porta de casa, você entrar, sentar conosco, né, Tininha? É sempre uma Com alegria. certeza, seja muito bem-vindo. Eu estou por aí andando e o povo me encontra e diz, pastor, me sinto sentado à mesa com vocês conversando. Esse é o objetivo mesmo. Você vem, senta para tratar sempre de um tema muito relevante para a sua família. Quem está orientando a sexualidade dos nossos filhos? A internet, a TV, a escola, os amigos. De quem é a responsabilidade? Lar e família feito com muito carinho da nossa família, Para a sua família. só está começando. Já voltamos e estamos aqui outra vez para te dar um lindo presente. TV Novo Tempo ama dar presente para você. Então, como você faz para receber gratuitamente na sua casa? Você está no site novotempo.com/lar e família, faz o seu cadastro, preenche os dados e recebe gratuitamente essa revista que vai abençoar a sua casa. Tininha, nossos convidados para esse tema tão especial. Olha, eu estou assim bastante entusiasmada, porque é um legal. casal assim experiente, é a Gláucia e o Gerson. Eles estão aqui, gostaríamos de conhecê-los, né? Inclusive o pessoal de casa está curioso de saber quem são, né? Aham. E então vamos contar aqui para o pessoal quantos anos vocês têm de casados, se tem filhos, quantos filhos, a idade. Vamos lá. Ok. Se apresentem para o povo. Eu sou a Gláucia, nós temos 21 anos de casados, temos o Daniel com 18 anos e a Daniele com 14. Ah, sou criança já grande. Já são. Para o tema é interessante, porque vocês já passaram por uma fase importante. Várias fases, né? Várias fases, eu tinha várias Se fases. quiserem dar um beijo para eles, né, para os meninos. Quero dar um beijo aqui para o Daniel, que está lá no NASP, que Deus possa continuar abençoando a vida dele, nos seus estudos, né? E para a Dani, aos 14 aninhos, ainda mora com a gente, Com né? vocês, que legal. Um beijo, Daniel e Daniele. Ótimo. Deus abençoe vocês É a grandemente. dupla GG, Gesso e Gláucia, e a dupla DD, Daniel e Daniele. isso Agora, mesmo. veja, esse tema que a gente se propôs a discutir com vocês aqui, para ajudar os nossos telespectadores, ele trata sobre a educação da sexualidade dos nossos filhos. É um tema muito importante. Como foi, assim, né, vocês, nós que já estamos numa idade, assim, acima dos 35, né? Como foi a educação de vocês, educação sexual? Como aconteceu? Em casa, o pai sentava, a mãe sentava, conversava, como é que foi? Não, Não foi assim? com certeza não foi. A nossa acho que não foi A assim nossa também, não né? foi assim. Eu acredito que nós que somos uma geração um pouquinho mais cabelos brancos, né? Havia uma certa dificuldade no diálogo, né? E talvez nem tanto por culpa dos pais, mas é a cultura da época, né? Acho que foi assim com os nossos pais também. Eu, por exemplo, eu fui entender um pouco desse assunto na escola, com colegas e tal, e ali que eu fiquei, mas será que é assim mesmo e tal, né? E aí foi um período difícil para mim nesse sentido, porque eu não tinha recebido nenhuma orientação. Então, eu já, na minha vida adulta, ao ser pai, eu procurei trazer essa preocupação de diálogo com os meus filhos, porque faltou, teve isso. faltou um pouco isso em relação a mim. Em casa E você, também Gláucia? não havia. A minha mãe era muito tímida. E quem falava comigo a respeito disso era a minha irmã mais velha. Ela trabalhava numa empresa, eles até fizeram um encarte sobre adolescência e ela me cedeu Então esse você encarte. foi uma privilegiada, É. né? Sim, Teve informação, com né? certeza. E nós tivemos esse cuidado com os nossos filhos, porque nós não recebemos, né? E hoje em dia ainda é um tabu. Sim. No meu caso, minha mãe e meu pai, eles tinham vários filhos, somos em 7 filhos, né? Então, para dar atenção particular para cada um era mais difícil. E também esse assunto era um tabu mesmo, ninguém parava para falar com você, né? Eu lembro que quando eu conheci o Wallace na faculdade,
eu contei para ele que eu via coisas no ensino médio e até no Fundamental 2 na escola, às vezes de um professor ou outro, assim, que falava na sala de aula e todo mundo rindo, eu ria junto, mas eu não entendia nada do que ele estava falando. E às vezes era uma piada sobre esse tema, sobre a sexualidade, e eu não sabia o que era, porque eu nunca tinha ouvido falar. Então, na faculdade, ainda bem que eu fui aprender no lugar certo, porque eu fui fazer faculdade numa faculdade adventista e lá tinha aula sobre esse assunto, porque eu ia ser pedagoga, né? E eu precisava entender sobre esse assunto. E lá que eu fui aprender muita coisa que eu nem tinha noção mesmo sobre a sexualidade. Eu quero dizer para os pais que estão nos assistindo que vocês não são culpados. Fizeram o melhor. Fizeram o melhor de vocês. Naquele momento, assim eram as coisas, não é? Sim. Então, a rua, a escola, o primo mais velho, a prima mais velha, quando se tinha um irmão mais velho, e eu era o irmão mais velho na minha casa, você não tinha como dar, não tinha condições, não tinha conhecimento. Então, a gente sofria muito. E hoje é muito mais perigoso porque tem a internet, não tem só as pessoas. Sim. Tem a internet, tem a televisão, tem uma situação muito mais, de muito maior informação. E quanto mais informação, às vezes, mais informação deturpada, mais informação torta, mais informação distorcida, né? Com uma intencionalidade, até para seduzir, né? Para seduzir a criança. Seduzir a pedófilo, tanta coisa complexa. A pergunta é, de quem é a responsabilidade de educar na sexualidade os nossos filhos? De quem é? A orientação deve ser dos pais, né? Os pais precisam abrir esse canal de comunicação com os filhos. E isso começa de pequenos. Como que vocês fizeram para abrir esse canal de comunicação? Então, os nossos filhos, durante os cultos, né, em casa, durante a nossa comunicação... Vai anotando aí, nos cultos em casa, e a responsabilidade é sua, não é da escola, é sua. A escola é um complemento, A escola é um complemento e às vezes é uma boa escola com uma boa educação, às vezes não é. Tem que fiscalizar, estar acompanhando todo o tempo. Nós sempre conversávamos com eles e, como pedagoga também, a preocupação de resguardar o seu próprio corpo. Então, nós conversávamos com eles também sobre o cuidado com o seu próprio corpo. Que idade eles tinham, Gláucia? Entre 3 anos, 4 idade, anos. Né? Porque eles já têm uma noção, já saíram das fraldas, então eles já manipulam o seu próprio corpo. Ok, interessante. Então eles precisam entender que não é todo mundo que pode tocar o seu corpo. Opa, mais uma coisa importante, toma nota aí. Sim, ele pode tocar o seu corpo de maneira adequada, no momento certo, ou seja, quando ele for ao banheiro, quando ele precisar se trocar. O pai e a mãe têm essa premissa, outras pessoas, e dependendo do toque, não pode ser feito, né? E se acontecer, ele tem que fazer o quê? Eles precisam saber que encontrarão um porto seguro nos seus pais, eles precisam ter esse canal aberto para conversar com o pai. Eu acho que aqui a gente podia parar, abrir um parênteses um pouquinho. Essa questão de orientar a criança desde pequenininho, de quem pode ter acesso ao corpinho dela, de trocar roupinha, baixar shortinho, essas coisas, que eles começaram aos 3 aninhos em casa com as crianças, é muito importante, porque a criança, ela é muito inocente. Ela acredita em tudo e em todos. Sim. Então, se você não orienta quem tem esse acesso, qualquer pessoa que cativar a criança pode fazer uma maldade, que é o caso de pessoas pedófilas, né? Que estão ali para abusar a criança, né? O abuso sexual infantil. Tem muitos jovens que até vêm procurar a gente para conversar, o Wallace, principalmente, com muitos problemas psicológicos por conta de abuso na infância. E não esqueça que o abuso, na maior parte das vezes, acontece por familiares. Sim. Por amigos, por pessoas de sua confiança, dentro da sua casa, não é lá fora. Começa muito cedo quando isso acontece e começa quase sempre na sua casa, com pessoas que você confia, amigos, vizinhos, parente, pessoas um tio, um primo. Por isso que é muito importante a informação e orientação para a criança, né? Essa abertura do diálogo. E o Jess, como onde entra nessa história, Jess?
Eu me lembro que os cultos que a gente fazia em casa com eles, a gente sempre tinha aquele momento onde a gente dava oportunidade para eles também falarem como foi o dia na escola, não é? Se tinha algum pedido de oração que queriam fazer. Normalmente eles falavam, vou pedir para minha prova que eu tenho que estudar para ir bem, né, e tal, coisas do gênero. Essas coisas da fase deles, né? Mas eu entendo hoje que isso foi importante para deixar um canal de comunicação aberto. Para eles exporem o que eles sentiam, falarem, para eles sentirem que podiam falar com a gente, né? Às vezes, por qualquer outra razão, que não seja uma razão de tolher os filhos, você pode tolher por não permitir que eles falem. Né? Olha, uma coisa interessante que você tem que ensinar o seu filho a falar para você, a falar guarda isso aí. Você tem que ensinar a criança. Como você faz isso? Quando ela tiver um problema, qualquer coisa aconteceu, ela veio falar com você, você para tudo, põe na sua perna e você conversa com ela. Pode ser até não importante aquilo, mesmo né? que você não entenda. E o que ela vai dar mais valor é que são coisas não importantes. Ela veio, para você não é coisa importante, mas para ela é muito importante. Só que ficou no coraçãozinho dela que se ela tem um problema, procura o pai. Problema, procura o pai. Problema, procura a mãe. E é esse momento, quando alguém vai além do que a mãe orientou, o pai orientou, opa, eu vou falar com quem? Então, as pessoas quando nos preocupam, um grande problema, eu tinha vergonha, eu tinha medo, não tinha acesso ao meu pai e minha mãe, então eu me calava. Agora, uma coisa interessante, porque o tema é muito abrangente, muito bonito, a pergunta é, quando é que você começa a falar sobre a sexualidade? Quando é? Que momento você começa a falar de fato sobre a sexualidade com as crianças? Na verdade, pastor, nós precisamos respeitar ou seja, a idade. A idade dele, a maturidade dele, a curiosidade. Dentro daquilo que ele vai perguntar, você não precisa aprofundar no assunto. Você não tem que puxar o assunto para estimulá-lo, no aspecto da sexualidade, do cuidado do corpo. Dentro do que ele te perguntar, você vai perguntar por que ele está te perguntando aquilo. E você vai responder apenas aquilo que ele te perguntou, não precisa aprofundar. Eu lembro que eu trabalhei muitos anos como orientadora e eu lembro que eu conversava com os pais que é justamente isso, né? Você tem que perceber a curiosidade que a criança tem. Se você abrir o canal de comunicação, ela tem acesso. É a tarefa primeira. É a primeira coisa, ela tem acesso fácil para conversar com vocês. Ela vai trazer a curiosidade dela. E eu lembro que eu conversava assim para brincar com os pais, né? De que eu li isso no livro e acabei contando para os pais isso na escola. Lá no Colégio Adventista Ellen White. Até um abraço aí. Um beijão pro Capão Redondo. Um abraço aí para vocês. Então, eu lembro que eu falava assim, da história que eu li, né? A criança chegou em casa e aí, com uma fichinha na mão, né? E sentou para preencher, porque a professora tinha pedido para preencher aquela ficha. E aí, a mãe trabalhando na cozinha, daqui a pouco a criança leu um itemzinho da ficha e falou assim, mamãe, o que é sexo, mamãe? Aí a mãe levou um susto na hora, estava lá na cozinha, falou, meu Deus, chegou a hora, agora eu vou ter que falar. Aí se preparou, foi lá, filho, senta aqui que essa é uma conversa um pouco longa. Sentou com a criança e despejou em cima da criança. E falou, quando Deus criou o homem, a mulher, e foi falando a sementinha e não sei o quê, e foi. E a criança assim, né, olhando. Mamãe, isso tudo cabe nesse quadradinho aqui? Na verdade, ela estava preenchendo uma ficha e dizia se sexo masculino ou feminino, era só isso que a criança queria saber. Aí o pai vai além da conta porque está assustado. Então, entra isso que você falou, né? Você tem que sondar primeiro por que a criança trouxe aquela pergunta, em primeiro lugar. Porque ela ouviu na escola, ela ouviu um coleguinha, quem falou isso para ela ou é a curiosidade dela? Né? Exatamente. E entender também que às vezes falar sobre sexualidade não é falar sobre sexo. Sim, é diferente. Verdade, porque aqui o tema é sobre a sexualidade das crianças, como você vai lidar com isso. Agora, aconteceu com vocês em algum momento, como é que foi, se aconteceu, em algum dia que o garoto Daniel, né, um beijão para o Daniel, para a Daniela, se em algum momento eles chegaram e fizeram uma pergunta para você, e você assim, meu Deus, e agora? Passou isso com vocês?